Olá de novo! Estamos falando sobre condomínio e este é o último vídeo que vai tratar de um tipo especial de condomínios. Nós já vimos o condomínio incidente ou eventual no vídeo passado, assim como o condomínio necessário ou forçado. Nesses dois casos, nós percebemos que a incidência é uma incidência muito pontual, em casos muito específicos. Entretanto, neste vídeo de agora, nós vamos tratar do condomínio voluntário ou convencional, que é a casuística maior nos nossos escritórios, no nosso dia a dia profissional, que muito provavelmente já foi objeto de pergunta para você, eventualmente em festas ou em reuniões familiares. Então vamos ver agora o condomínio voluntário ou convencional, também chamado de condomínio edilício. Talvez o que mais caracterize o condomínio edilício é a partição na utilização deste mesmo condomínio. Porque no condomínio edilício fica muito clara a existência de duas áreas. Uma área cuja utilização é independente, ou seja, é o apartamento, é o escritório, é a loja, é a sala, ou seja, é aquela área que independe dos outros condomínios. Ela pertence privativamente a um deles. Mas existe uma área em comum, e é esta área em comum que justifica o condomínio edilício. A constituição do condomínio é por um ato de vontade. Portanto, ele é dito condomínio voluntário, porque depende da vontade. Eu não sou obrigada a ter aquela área em condomínio, eu não sou forçada a ter a área em condomínio, como a gente viu no caso de heranças ou como a gente viu no caso de direito de vizinhança. Aqui não, aqui o meu desejo é exatamente o de construção de um condomínio. Então eu posso ter duas formas de constituir. Um ato realizado entre vivos ou um causa-mortis. Então eu posso fazê-lo através de uma escritura pública? Sim, é possível. Posso fazê-lo através de um instrumento particular? Sim, é possível. Posso fazê-lo por testamento? Sim, também é possível. Então, entre vivos, ele pode se dar ou por escritura ou por instrumento particular. E causa-mortis por testamento. Estas três formas, ou essas duas formas, se você considerar o intervivos e o causa-mortis apenas, necessariamente um instrumento que foi constituído, em que se deu a Constituição, deve ser registrado no cartório de registro de imóveis. Isto é necessário, a regra exige isso. E ela deve estar subscrita por pelo menos 2/3 das frações ideais. Não quer dizer 2/3 dos condôminos. Por que os 2/3 de fração ideal não corresponde necessariamente a 2/3 dos condôminos? Porque alguns condôminos podem possuir frações ideais maiores do que outros. Então, o que se conta, em verdade, é a fração e não o número de condôminos. 2/3 das frações ideais. Esse instrumento, seja escritura, seja instrumento particular, ou seja por testamento, este instrumento ele deve ter elementos mínimos para a sua constituição. Então eu preciso discriminar e individualizar as unidades. Isto é super importante para que eu caracterize cada uma das frações. Eu preciso determinar a fração ideal,
qual é a fração desta ou daquela unidade. Então, quando eu faço essa discriminação, essa individualização, eu também já determino a fração a que corresponde. A finalidade ou destinação, ela é super importante, nós já vimos que um condômino não pode modificar a destinação ou a finalidade. É possível mais tarde, se houver uma aceitação, se houver unanimidade nessa mudança, isso pode ser feito mais tarde. Mas uma vez que a finalidade, a destinação é determinada, os condôminos de per si, ou seja, individualmente, eles não podem mudar finalidade ou destinação. Eles podem propor isso para a Assembleia e isso eventualmente pode passar, eles mudam destinação. Isso é uma situação passível de ocorrer mais para frente. Quanto cada cota, quanto se dará, como se dará o pagamento, por exemplo, como ela será feita a integralização destas cotas, como eu pago, como eu não pago. A forma de administração, ela já deve estar prevista aqui, né? Se vai se criar o síndico, a figura do síndico, enfim, essas coisas todas devem ser já determinadas. As competências das assembleias, qual assembleia ordinária, extraordinária, qual é a competência da assembleia ordinária, qual é a competência da assembleia extraordinária. Como eu convoco estas assembleias? Como é que é a forma de convocação? Vai ser por edital? Vai ser por WhatsApp? Como vai ser? Por e-mail? Enfim, como é que vai ser essa convocação? E o quórum das assembleias. Normalmente nós temos aí 2 momentos, né? O momento de primeira chamada, o momento de segunda chamada, e isso deve estar explicitado no instrumento. As sanções, os problemas que podem acontecer e as punições, as sanções relativas a este ou aquele comportamento, a esta ou aquela ocorrência. E também ao regimento interno. Também é necessário se dar conta do regimento interno, que vai esmiuçar todas estas características, todos estes elementos. Então, visto desta forma, e resumidamente, o direito dos condôminos são os de usar, fruir, dispor, e aqui está faltando de reaver também, que é um direito do condômino, mas ele também tem direito de votar nas assembleias, votar em constituições de qualquer natureza, nas participações de assembleias e em todas as formas de manifestação de vontade, ele tem o direito de votar e inclusive de ser votado para alguns postos, como a gente vai ver mais para frente. E terá direito também à preempção. Então, estes os direitos dos condôminos. Preempção, vocês lembram, já estudaram lá no semestre passado, no 6º período lá, nos direitos contratuais, contratos em espécie. Os deveres dos condôminos, mais especificamente, desdobrando mais um pouco, seria os de, primeiro, contribuir com despesas, quaisquer despesas, despesas de manutenção, despesas de construção, despesas de qualquer tipo de bem de consumo ou permanente. Como é que eu vou contribuir? Como eu calculo esta contribuição? De novo, nós vamos levar em consideração a fração ideal, a cota parte. Então, as despesas vão ser distribuídas de acordo com a fração de cada condômino. Um outro dever é o de não realizar obras que comprometam a segurança. E aqui, que obras eles estão falando e aonde essas obras? Lembrem-se que no condomínio edilício existe uma parte privativa e uma parte em condomínio. Só que a parte privativa faz parte, ela compõe a estrutura total do edifício.
estrutura total do imóvel. Então, exemplo, posso retirar uma parede, posso tirar uma janela, posso fazer alguma alteração naquela parte que é privativa? Bom, eventualmente, aquela parede que você vai mexer é uma parede estrutural. E aí, se você mexe naquela parede, você vai, em verdade, deixar em risco toda a estrutura, porque era uma parede estrutural, ou seja, não deveria ter sido mexida, né? Quando se construiu, se considerou a parede como forma de sustentação. Então, não dá para realizar uma obra que possa comprometer a segurança. O ideal é que, se nós formos fazer qualquer tipo de obra na parte privativa, na área que é de cada um dos condôminos, a parte privada de cada um deles, necessariamente é interessante que se faça uma consulta ao condomínio, uma consulta a um engenheiro que terá todo o projeto de estrutura e que possa dizer, sim, essa janela pode ser retirada, aquela parede pode ser retirada, pode-se quebrar aqui e colocar uma porta, enfim, é necessário que se leve em consideração estes aspectos para se preservar segurança. Não alterar forma e cor de fachada ou partes externas. Em regra, as fachadas também fazem parte da arquitetura do imóvel. Então, alterar a forma, alterar a cor da fachada ou qualquer tipo de estrutura externa pode deixar alterada, inclusive, a estética do prédio. Necessariamente, quando nós queremos fazer uma pintura, uma reforma de fachada, etc., isso deve passar também por assembleia, isso deve passar também por uma análise mais crítica, até porque, se cada um quisesse alterar a sua fachada, nós teríamos um problema estético bastante grande. Dar a destinação adequada, sobre destino a gente já andou falando, inclusive é uma forma de limitar a utilização, respeitando a destinação que foi dada ao imóvel. Cumprir com as contribuições. Existem inúmeras contribuições às quais nós devemos contribuir, não só aquelas taxas relativas ao condomínio, como também de manutenção, como também de, às vezes, água, luz, gás, enfim, todas essas contribuições, segurança, porteiros e terceirizados, tudo isso faz parte das obrigações dos condôminos. E é possível, então, a cobrança de juros de acordo com legislação. O Código nos fala em 1% ao mês de juro e uma multa de 2% sobre débito. Isso é o que o Código nos diz. Eventualmente, posso fazer alterações? Sim. É possível fazer alteração, mas sem sobrecarregar. A menor não tem maiores problemas. A maior, nós temos as limitações legais que nos são dadas pelo próprio Código. Também deve-se levar em consideração as convenções. Então, quando nós fazemos um regimento, quando nós fazemos aquele conjunto normativo do condomínio, algumas coisas são colocadas, algumas coisas são impostas, né? Então, por exemplo, algumas convenções em relação a perdas, danos, comportamentos, utilização de áreas em comum, ou então a existência de animais de companhia, ou seja, todas essas coisas devem estar normatizadas e devem ser respeitadas. Então, nestas convenções, eu posso, inclusive, determinar até 5 vezes de multa, de punição, né, 5 vezes do valor de contribuição mensal como multas ou
punições, sanções, indenizações por perdas, danos e a possibilidade também de se determinar 10 vezes os valores de contribuição em casos de comportamento antissocial. Lembremos-nos que comportamento antissocial não é deixar de cumprimentar as pessoas. Esse comportamento antissocial, ele deve ser determinado, deve ser questionado, deve ser convencionado no que se constitui um comportamento antissocial. É necessário pagar as despesas relativas a partes comuns, corredores, elevadores, áreas de lazer, playground, estacionamentos, enfim, portaria, salão de jogos, enfim, todas aquelas áreas que são consideradas partes comuns. Ao proprietário do terraço de cobertura, existe uma exigência um pouquinho maior por conta das intempéries. Ele deverá necessariamente levar a manutenção da sua parte da cobertura com bastante cuidado. A conservação deve ser bastante profunda, exatamente para impedir qualquer tipo de dano à própria estrutura do prédio e aos imóveis inferiores, né? Às áreas inferiores. Normalmente se faz o contrato de seguro. Esse contrato de seguro ele vai fazer parte dessas despesas mensais que os condôminos devem pagar. E é super interessante que se faça isso exatamente por conta de riscos que são riscos maximizados em relação a um condomínio, que é o caso de incêndio, é caso de outras situações que possam trazer danos, destruição. Então, o seguro deve ser contratado, o condomínio paga o seguro e depois, isto é, parcelado entre os condôminos. Quando nós queremos fazer alterações, nós falamos que as assembleias vão servir para discutir estes casos. E quando em assembleia, eventualmente nós queremos fazer algumas obras, a gente quer fazer algumas modificações. Nestes casos, é preciso um quórum, uma quantidade de votos. Lembremos-nos, este quórum é determinado pelas frações, é determinado pelas cotapartes. Então, em regra, quando nós tivermos uma obra que possa ser classificada como voluptuária, ela pode ser caracterizada como voluptuária, o quórum para esta obra é de 2/3. Nas úteis, a maioria. Então, não precisa ser de 2/3, basta a maioria é simples. Nas necessárias, independem de obra. Por quê? Porque ela é necessária. Né? O próprio conceito do tipo de obra já vai me dar a razão pela qual eu não dependo de quórum. Se eu quiser acrescentar algo em partes comuns, preciso de 2/3. Se eu quero fazer outro pavimento ou outro edifício, eu preciso de unanimidade. Se a obra é urgente e vultosa, primeiro eu faço, depois eu dou ciência à Assembleia. Mas se ela não for urgente, mas vultosa, eu preciso de autorização. Se eventualmente, num caso de obra urgente, alguém pagou por isso, porque era urgente, não dava tempo das providências necessárias, aquele condômino que fez o pagamento, ele tem o direito de reembolsar-se do que pagou. Claro, mediante prova, recibo do que pagou. Então, ele terá direito de regresso.
A administração é feita normalmente por um síndico. Este síndico pode ser um síndico, um condômino que queira ser síndico, pode ser um terceiro, pode ser uma empresa. Hoje nós temos muitas empresas que trabalham nesse nicho de mercado. Então, o síndico é o responsável pela administração. A gestão, diz o código, é de 2 anos e eu posso fazer renovação. E o síndico pode renovar, né? Ele pode ficar fazendo renovação da gestão dele de 2 em 2 anos, indefinidamente. Não há, aqui pelo menos, não há nenhum óbice em tempo determinado. O síndico tem alguns deveres. Em primeiro lugar, é ele quem convoca a assembleia. É claro que, em alguns casos, os condôminos podem convocar a assembleia, mas, em regra, é ele que convoca. Em todos os contratos, é o síndico que representa o condomínio. Então, é ele que vai negociar, é ele que vai assinar os contratos em nome do condomínio. É ele que dá conhecimento dos procedimentos eventuais, procedimentos judiciais ou administrativos que ocorrerem. Então, é ele que dá o conhecimento aos condôminos, inclusive é ele que vai representar o condomínio nesses momentos, né, em que se discute esses procedimentos, tanto na esfera judicial quanto na esfera administrativa. Ele é o responsável por cumprir e fazer cumprir a convenção, o regimento e as determinações. E, portanto, é ele que pode, por exemplo, cobrar alguns condôminos, cobrar comportamentos, cobrar pagamentos, né? E impor sanções caso exista desvios por parte desses condôminos em relação à regra posta. Ele vai conservar as partes comuns, não ele pessoalmente, mas ele pode fazê-lo através de terceiro, por empresa terceirizada ou por pessoa contratada. É ele que vai elaborar o orçamento de receitas e despesas anuais. Esse orçamento, bem como a prestação de contas, deverá ser apresentada aos condôminos, isto em assembleia especial para isso, e deverá ser aprovada ou não. Se não houver aprovação, então deverá ser discutido. É ele que contrata o seguro. A gente já falou que é ele que representa o condomínio, inclusive na esfera contratual, e, portanto, é ele que assina contrato de seguro em favor do condomínio. O síndico, entretanto, ele pode ser afastado? Pode. E quando ele é afastado? Quando ele pratica algumas irregularidades, quando ele deixa de prestar contas ou quando ele não administra de forma conveniente. Tudo isso deve estar, veja, são regras gerais que o código nos coloca, isso tudo deve estar disciplinado nas normativas internas do condomínio e, em caso de ocorrência de qualquer uma destas ou de outras que não estão citadas aqui, mas que podem estar na normativa do condomínio, ele vai responder por isso. Vai ser marcada uma assembleia, esta assembleia deve ser especialmente convocada. E é óbvio que não é ele que convoca. Na verdade, são os condôminos que convocam, eles vão fazer essa convocação e o afastamento do síndico depois de lhe ser dado direito de contrapor as acusações, o direito de defesa, enfim, todos os direitos constitucionalmente garantidos e processualmente conhecidos. Depois de tudo isso, né, quando a Assembleia vota, o afastamento ela vai se dar por maioria absoluta, não é maioria simples, é maioria
absoluta, independentemente da quantidade de condôminos que estejam na Assembleia, a maioria tem que ser a maioria absoluta, não a maioria simples. A aprovação do orçamento e as contribuições ou prestações de contas devem ser feitas numa Assembleia, a gente já falou sobre isso, agora há pouco eu mencionei. Essa Assembleia tem que ser anual, ela pode ser feita no final do ano, no início do ano subsequente, tá? E ela necessariamente tem que se passar por Assembleia. Nós já vimos agora há pouco que isso é uma causa justa para o afastamento do síndico. Se eu quiser fazer qualquer tipo de alteração na convenção, eu posso fazê-lo em Assembleia, que 2/3 desta Assembleia tenham votado pela alteração. Se eu quiser mudar a destinação do edifício, é possível? Sim, eu posso mudar a destinação, nós falamos isso já no início do vídeo, é possível mudar, mas aí eu preciso de unanimidade nos votos. As outras assembleias serão dadas por deliberações corriqueiras e normalmente se determina a primeira e segunda convocação. Primeira convocação num horário determinado e ela será instalada se a maioria, ou seja, a metade das frações ideais está presente. Então, em primeira convocação, se instala com a maioria. Em segunda convocação, normalmente se determina um horário posterior, com alguns minutos depois, e em segunda convocação ela pode ser estabelecida, né, com a maioria dos presentes e os votos normais, os votos de deliberação corriqueira, se dá por maioria simples, a não ser naqueles casos que nós falamos em que se exija um quórum determinado, 2/3, unanimidade, maioria absoluta, a gente viu agora há pouco. As assembleias extraordinárias podem ser convocadas ou pelo síndico ou pelos condôminos. O síndico, pura e simplesmente, pode convocar, esta é uma atribuição dele, mas quando ele não o faz, e é do interesse dos condôminos, 1/4 dos condôminos, 25% dos condôminos é suficiente para a convocação de uma assembleia extraordinária. Além do síndico, nós também vamos encontrar o chamado Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal, como o próprio nome está dizendo, ele vai ter que analisar e dar um parecer sobre as contas, sobre as entradas e saídas do condomínio. Tá? Ele é composto de pelo menos 3 membros. Pelo menos 3 membros. E a gestão pode ser de até 2 anos. O Conselho Fiscal pode ser reconduzido? Pode. Pode ser reconduzido sem maiores problemas. E, finalmente, a extinção do condomínio. A extinção do condomínio pode se dar por quaisquer destas formas aqui elencadas pelo Código. Pode ser pela destruição total ou por destruição considerável do bem? Sim, pode. Ou seja, não há mais condições de se continuar com o condomínio. Pode ser porque o imóvel está ameaçando ruína? Pode. E aí a Defesa Civil é que deverá fazer um laudo, né? Vai fazer uma perícia e vai fazer um laudo determinando que há uma ameaça, um risco bastante iminente de ruína. Pode ser por venda? Pode. Pode ser por desapropriação? Pode. Pode ser voluntário? Pode. Pode ser voluntário. Então, se metade mais um das frações ideais não quiserem mais aquele condomínio, é possível sim extinguir-se esse instituto. Ok? Muito bem. O condomínio, fechamos os vídeos relativos ao condomínio e desejo a vocês bons estudos.